No programa de hoje, uma jornalista raiz que luta pela liberdade de expressão sem mimimi nem vitimismo. Gente hétero, gente é privilegiadaço. Aí ela, coitadinha, coitada dessa, meu, vai trabalhar. Helicóptero vermelhinho. Uma mulher forte que não passa pano pra ninguém. Estamos vivendo dentro de um roteiro do Corra que a Polícia Vem Aí. Alguma vez viu esse rosto? A polivalente Madeleine Lasco. Entendi. Você acha que o me dá imagens aí do fuzil? Dá imagens do fuzil aí, velho. Vai lá. Aí já desistiu. Vai lá. Tá aí, tá aí. Tá triste, coitado. no tigrinho. Coitado. Na hora de vir com... Dá uma Grosseria. segurada. Vamos esperar. Perdeu no tigrinho. É? Tá tá jogando. esperando, não tá atento no retorno. Vai perdeu lá. no tigrinho, olha lá. Olha lá, ó. Olha o Você dá jeitinho esses dele, olha o olhos, cabelinho né? dele. Olha lá, viu? Olha lá. Não, Pode voltar, me dá mais. Tá bom. Isso é bullying, Emílio. Por que bullying? No final do Não, isso programa. é profissão. Você viu o que ele falou pra mim? Chamou de Me cabeçudo. chamou de cabeçudo. Como é que o cara faz? Isso que é bullying. Na cara Não é dele. Todo dia me chama de cabeçudo, mas cabeça também de vai não mentir sei o pra quê, quê também? caixa d'água. Cabeça de air fryer. Ainda bem que eu tenho muito dinheiro. Cabeça de Não tem bulldog. argumento, Você sabe, tem xingamento. Cabeça de filtro. Gente, tem 8 anos de idade a galera, é isso? Não, Exato. É o jardim da infância? É o nosso Quase público. isso. Mas, A você, gente também é assim. mas você viu que a mulher que escreveu a novela nova, ela falou que ela não tem maturidade para aguentar os haters. Não. A novela nova, Sim, vale tudo. o Vale Tudo, tem muito hater. Sim. E ela falou, eu não tenho maturidade para aguentar o hater me enchendo o saco. Você tem? Tanto que tô aqui, né? E Mas os você meus tem- haters são muito piores que o dela. Porque os meus haters são haters que partem para a vida real ou se juntando para impedir oportunidades profissionais, para demissão, ou então ameaçando a família de morte, seguindo na rua. Aquela coisa, você tá num supermercado, chega uma DM anônima com a sua foto e seu filho Eita. pelas costas. Puxado. Nós sabemos quem você é, você não sabe quem nós somos. Isso virou uma espécie de joguinho entre eles. Só que assim, eu peço a Deus que cuide dos meus amigos, porque dos inimigos cuido eu. Mas você acha Então- que os haters são inimigos? Eles são pessoas que são desequilibradas, porque por que alguém daria tanta importância assim para mim a ponto de ir atrás, sendo que nem me conhece? Eles são inimigos no sentido de que falta humanidade, falta base, falta um sentido na vida dessa pessoa. E quem não tem nada a perder, faz qualquer coisa. Então ele acaba se tornando um inimigo no efeito, embora a atenção que ele dê, que é aí que você queria chegar, né? A atenção que o hater dá, ela é desmedida, ela te põe num pedestal de importância que demonstra que ele tem uma admiração profunda por você. Mas as ações deles são deletérias, então a gente tem de ter cuidado, né? Tem de medir muito bem o que está acontecendo e se posicionar, porque alguns são realmente perigosos. Então, mas nesse aspecto da política, eu consigo entender mais ou menos porque as pessoas elas se apaixonaram por políticos. A gente está vivendo um mundo que eu nunca fui apaixonado por político. Eu não sou apaixonado por político. Então meio que cago para esse negócio, se é um, se é outro, não tenho isso. Mas as pessoas, elas se apaixonaram por um lado ou por um outro. Elas defendem com unhas, como um time de futebol, né? É uma fase que tá vendo. Eu acho isso muito pueril, eu acho bobo. O cara que é apaixonado, eu vou defender ele, não sei o que fica defendendo. Eu Falou acho mal tonto. do meu político. Falou mal do meu político. Eu não sou dessa época. Pra mim, política, entrava política, a gente zoava um, zoava Tinha que outro. zoar todo mundo, né? E Isso mesmo. se dane. Mas o que Eu acontece? acho meio infantil isso, mas se o cara tá apaixonado, beleza. Problema dele. É, problema dele. Eu tenho um raciocínio para propor, uma provocação. Ó. Alguém que porque entrou num grupo de internet, que você tem que falar bem de um político e mal do outro, fica apaixonado, acha que realmente tem um laço com esse político e com as pessoas do grupo, está preparado para defender os próprios filhos contra criminosos na internet? Não está. É um desequilíbrio emocional profundo, uma desconexão com quem está perto e conexão com quem está longe.
ele tenta ser protagonista numa história em que ele é figurante, que é a política. E é um luxo caro, porque ele vai abrir mão de ser protagonista dentro da casa dele. Uma pessoa que está apaixonada por um político, falando disso o dia inteiro, de forma incessante na internet, se ela não trabalha com política, ela está deixando de fazer outras atividades, muito provavelmente negligenciando o cuidado com a família. Sim, mas ela está apaixonada por aquilo. Não, ela está com falta de equilíbrio emocional. Você acha que é falta de trabalho? Não, de equilíbrio emocional. Eu acho que é vulnerabilidade emocional. Mas eu acho que não. Eu acho que se apaixona mesmo. Sim. Eu acho que se apaixona. Eu acho que as pessoas... Eu acho que elas estão apaixonadas. É porque fica meio cega. Porque as pessoas acham que a vida delas vai mudar dependendo de quem esteja lá. É um Salvador, né? É um amor, é amor isso. Super-herói. E você também infantil. É amor. Você fica acompanhando 24 horas aqui, claro. o desdobramento de todas as histórias. Mas será que a pessoa não está apaixonada pela ilusão de que ela é mais importante do que ela é? Ela acha que ela acompanhar aquilo é uma coisa determinante. Mas ela é importante hoje em dia. Porque isso aqui... Exato. Isso aqui... Te dá um poder. Porra, claro. Isso aqui fez Brexit. Isso aqui fez Trump. Isso aqui lá na Primavera Árabe. Isso aqui derrubou o governo. Mas quem derruba é quem manipula, isso aqui fez não quem é manipulado. Sim, mas é um trocando de mensagem com o outro. Sim, mas senão... Não, mas por é isso que eles querem... Não, por isso que eles querem... Regular. Sim, e estão com uma questão de regulação que eu vejo muito um papo muito cruel, porque se diz que essa regulação vai proteger crianças. E eu entendo que isso é irresponsável e que é cruel, porque a regulação não vai proteger as crianças. Você impedir a publicação de um conteúdo não protege as crianças e dá aos pais uma falsa sensação de segurança. Desde aquela série Adolescência, eu estou pensando, Emílio. Sim. Não é o influencer que o seu filho viu que vai determinar o comportamento dele. Internet não é convencimento, é pertencimento. O importante não é para a criança o que está nessa rede. Que você fala, porque fez o desafio disso, o desafio daquilo, o desafio daquilo outro. O problema não é o que está onde você vê, que é o Instagram, é o YouTube, é o Twitter. O problema é o grupo que seu filho se enfiou. Sim, onde aceitam ele, né? Onde aceitam. E aceitam assim, gente, não é... Aqueles grupos do cara que vira cachorro. Né? Isso. O cara vira cachorro. Tem uns caras que viram cachorro. Mas o cara foi aceito. O cara vive sozinho no quarto dele lá, tocando uma bronha. E aí na nossa época era as mulheres bonitas. Não é? Hoje em dia não tem mais mulher bonita. Esse é um erro também. Que isso, Emílio? Aí ele vira cachorro. É proibido. É proibido. Tem que colocar as barangas. Como assim? Não entendi Porque a gente tinha feiticeira, esse é mais novo até. Tiazinha, paniquete, hoje os caras não podem. Os caras te cancelam. Tiolina era um grande momento. Grande momento da nação. E elegeram também, lembra? Sim. Também virou deputada. Então a molecada hoje, eles não têm mais essas... Eles não têm mais isso. Aí o que ele fica lá? Ele fica lá, os caras jogando aquelas bermudas, tudo fedido. Aí aparece o quê? Aí o cara... Uou! Aí ele encontra outro. Uou! Aí ele pinta um bando de bocó. Vira cachorro. Mas as famílias estão fragmentadas, porque o pai tá louco na internet com a coisa de política, querendo corrigir o filho. Daqui a pouquinho nós vamos falar com a doutora. Doutora, eu adoro a doutora. Daqui a pouquinho, deixa eu fazer um break. O papo tá muito bom. Doutora. Madeleine Lasco tá aqui com a gente. Siga ela no Instagram, @Madeleine Lasco. Eu vou fazer o break só pra Rede Rádio. A gente continua nas plataformas da Jovem Pan. Vamos falar da ministra? Vamos. Ministra! Vamos, põe a ministra aí pra quem não viu. A ministra, o trecho da ministra. O primeiro entrevê. Não me fale, 6 mortes, ótimo. Você tá falando que obrigado, eu vi 15 dias. Obrigado, senador Marco. Com a palavra, o senador Chico Rodrigues. Eu estou dizendo que pessoas... A televisão está lhe ouvindo. Meia dúzia de comentarista para falar besteira sem conhecer a nossa região. A televisão vai lhe ouvir sim. As pessoas... devo pago aí para... Vamos seguir a lista. Com a palavra, o senador Chico Rodrigues. Quem nos julga é a história. E eu tenho paciência. A história vai lhe julgar. Já está lhe julgando. A culpa da lei de licenciamento aprovada é da senhora. Não é. É sim. É a sua pela sua intransigência. Não enche, não faça isso. Não faça isso. Cada um que
votou aqui. Cada um que votou aqui assuma a sua responsabilidade. Ministra. Não venha botar a responsabilidade. Ministra, depois faça uma reunião lá da equipe do governo e faça esse debate. Vamos seguir a pauta da comissão. Senador Chico Rodrigues. É um governo de frente. Senador Chico Rodrigues. Ditadura, que o senhor não se importou com ela. Senador Chico Rodrigues. Essa é a educação da ministra Marina Silva. Ela aponta o dedo e... Não. Senador Chico Rodrigues. Mas eu não vou me vitimizar. Se eu fosse uma mulher submissa, eu não sou. Agora sexismo, ministro. Senhor presidente. Todo respeito, ministro. Senhor presidente. Eu gostaria que eu fosse, eu não sou. Senhor presidente. Eu vou falar. Me respeite, ministro. Eu estou lhe respeitando. Me respeite. O senhor que tem que Senhor falar. presidente. Me respeite, ministro. Me respeite. Você ponha no teu lugar. Vossa Excelência, a palavra. Isso, presidente. Tá bom. Quem é o presidente aí da... Eu tenho essa voz aqui. Parece bonita, né? Por favor, mesa 7 para o cavalheiro. Eles todos agora têm nome de personagem de novela mexicana. É Plínio Valério, Marcos Rogério. Ele tem uma voz assim. Voz bonita. É uma voz impostada, não é isso? Valério, né? Daqui a pouquinho... Plínio Valério é o outro, esse é Marcos Rogério. Ele parece aquele apresentador, daqui a pouquinho na ducha erótica da Connection. Por exemplo, sabia? Daqui a pouquinho. Você lembra da ducha erótica da Connection? É a voz dele. Como é que ele chama? Tem a Floquinho de Neve, nossa não, Albina. Marcos Rogério. É Marcos Rogério. PL de Rondônia. É Marcos Rogério falando pra você. Deve ser radialista. Sim, eu já fui radialista no tempo de papai. Lembra como a gente tinha que silêncio, por favor. Mas calma, olha a carinha dele, ó. O que você achou? Olha, vamos separar da parte política ou do comportamento? De tudo. Então vamos separar primeiro o comportamento. O comportamento foi baixo, foi cafajeste. E as pessoas são livres para gostar de cafajestado e de baixaria. Eu não gosto. Cada um dá o que tem. Tem gente que gosta de cafajeste, que defende cafajeste, que tolera cafajeste, que ama o cafajeste que tem dentro de casa. Direito da pessoa. Eu não gosto. Mas, Madalena, você está falando de todos eles. Inclusive da Marina. Você achou cafajeste? Não, e aí eu vou te explicar a parte política. Eu estou falando cafajeste por uma frase que eu acho que as pessoas falam sem perceber. Você não merece respeito ou fulano não se dá o respeito. Vocês não ouvem essa frase? Uhum. Essa frase diz muito mais sobre quem fala do que sobre a outra pessoa. Porque respeito, quem tem moral, respeita e pronto. Quando a pessoa diz fulano não se dá o respeito, ela está falando, na verdade, eu flexibilizo o respeito que eu devo aos outros e, portanto, eu tenho uma moral fraturada. Novamente, não é crime. Ser imoral, não ter espinha dorsal, não é crime. Eu não gosto, há quem goste, cada um dá o que tem. O que a gente viu politicamente ali. A Marina voltou para o ex, mostrando um triunfo da esperança sobre a experiência. É isso aí. E voltou sem um pedido de desculpas. E ela está aqui, não vale a pena ver de novo, que ela já viu na usina de Belo Monte. Depois vocês deem um Google nisso. Ela foi ali falar em nome do governo. Então, qual é o cenário que ela está contando? Eu falo em nome do governo. Quem é governista me defende. Claro. Os caras do PL me atacam. Claro. Ela está contando com isso, ela entra lá com esse cenário. Senta o Omar Aziz lá na frente. Omar Aziz é do PSD do Amazonas, que é o partido do Gilberto Kassab, mas politicamente na região norte do país, ele é uma das figuras políticas, além de mais tradicionais, mais próximas do presidente Lula. Ele foi da CPI da Covid. Isso, e o Marcos Rogério também, e também ficava dando chiliquinho, porque não merecem respeito, tem um vocabulário de pré-adolescente de senador. Mas, enfim, o Aziz, a Marina viu o Aziz sentar, o que ela está esperando? Ele vem aqui me apoiar. Para quem nunca trabalhou com política ou como assessor parlamentar, eu já trabalhei muitos anos. Quando você é o assessor do parlamentar e vai depor alguém do seu governo, que é o caso, a assessoria desse ministro dá todo o depoimento e toda a base técnica para o assessor do parlamentar. Para quê? Para o parlamentar defender o governo. Ela está nesse cenário. Ele sentou aqui para me defender. Ele senta lá, batendo nela. E ela vê que, mais uma vez, foi largada sozinha. E ela se desfez emocionalmente ali. E aí os outros
Já cai matando. Falaram, bom, já que o próprio cara do governo está batendo, vou fazer a minha live aqui, vou fazer o meu corte, vou aparecer nas notícias. Então foi isso que aconteceu. Agora, disso tudo, o que eu acho preocupante, no final, para nós brasileiros? O Brasil tem como uma grande marca a questão ambiental, é uma marca brasileira. E ali ficou claro que não há uma definição do governo sobre qual é o projeto para a área ambiental. Porque a ministra fala algo e os governistas querem outra coisa. Então, assim, precisa haver uma clareza de qual é o projeto. Não estou dizendo nem que eu concordo com um ou com o outro. Sim, claro. Tem que ter Mas um é isso que a gente estava falando. O que a gente estava falando é o seguinte, mais uma vez, a Marina foi usada. Sim. Mais uma vez ela foi usada e caiu nesse conto, que foi a última eleição agora, que o Lula, essa frente ampla dele, e no final, quando não interessa mais, por causa do negócio do Amapá e tal, deixou ela sozinha. A mesma coisa fizeram com a ministra da Saúde. A Nízia Trindade. A Nízia foi a mesma coisa. Queimaram a ministra. Como política é um bicho. E eu falo para vocês, essa mulher que está aqui com a gente, já foi da ONU, já morou fora do Brasil. Essa mulher manja. Ela manja de política, ela tem história. Ela já trabalhou dentro da política, ela já esteve lá dentro, ela sabe como é que funciona o subterrâneo da bagaça e é uma pessoa que fala muito, muito bem e está muito bem informada. Por isso você está aqui com a gente e tem todo o nosso respeito. Muito obrigada. E eu espero, assim, sempre fazer uma coisa que eu assumi como missão. Pegar essas coisas de alto nível que se discute em política, em ciência, nas universidades, e a gente tem um povo tão carente de informação de qualidade. Eu tenho os contatos e tenho a experiência para decodificar e explicar para as pessoas que às vezes estão muito desesperançosas, muito nervosas, muito sem saber o que está acontecendo. A gente não soluciona as coisas se a gente não entende, não é verdade? As pessoas precisam compreender. Madalene, a Marina, além de ficar exaltada, não tô falando que a maneira que trataram ela é correta, mas ela fica apontando o dedo, ela chega até, eu acho que meio que dá abaixar a mão, ou dar um pequeno... Segura o cara. Segurada na mão. Assim, não parece também... uma postura adequada para uma ministra, né? Não me parece adequado o homem que se estremece todo com reação de mulher. Exatamente. Isso eu acho estranho, um homem que se vitimiza. Porque o homem não é do masculino rivalizar com mulher, nem biológico é. Homem que rivaliza com mulher é porque não tem segurança da própria autoridade. Da mesma forma que homem que se desestabiliza emocionalmente em público, ele está gritando para as pessoas por socorro, porque ele não tem segurança do que está fazendo, não entende a situação e não tem autoridade. É isso que eu entendo. Ela tem uma reação ali, que as pessoas que não trabalham com política podem se surpreender, mas que eles esperavam. Eles conhecem a Marina, eles esperavam que fosse aquilo, não aconteceu só essa vez. Agora, o que você falou dela ser traída de novo, é uma lição que fica para todo mundo. Eu fiz uma coluna no dia que a Marina entrou na frente ampla do Lula, porque ele não pediu desculpas a ela. Não pediu desculpas. Até no meu programa do Antagonista, eu estou esmiuçando esse trecho. E é algo que cada um pode levar para a sua vida para sempre. Ofensa em público, desculpas em público. Perfeito. Nunca aceite ofensa em público e desculpas em privado, porque isso quer dizer que você vai passar pela mesma situação de novo. Você acha que houve sexismo ali, Madalene, ou não? Só foi uma grosseria? Eu acho que há, porque o homem se comportar daquele jeito com mulher é algo muito ancestral de homem que não gosta de mulher e que compete com mulher. Eu vi ali uma competição. O homem que não é sexista, ele é seguro. Homem que grita com mulher é porque ele tem um certo problema, né, em lidar com mulheres. Eu achei que o cara, aquele que fala assim, aquele que é do Xerox, o presidente, eu achei que ele estava meio por cima, assim, falando, não, se você fica quietinha, meio snob. Mas é porque ele pode cortar o microfone dela, ele corta o microfone. Não, você não vai falar. Mas aí, pera um pouquinho também, o presidente vai deixar qualquer coisa, ficar gritaria dos dois lados, o homem e a mulher gritando. Veja que ele tá meio... Sabe o jeito as que ele tá? As broncas dele são sempre... Vai baixar a cabeça e falar... Eu sei, mas você tem postura de presidente, eu acho. Não é postura de presidente. É o que então? Não.
Ela é uma pessoa importante, pô. Mas ela tá gritando, ela não o homem é... tá gritando, tem que falar, gente, para, vamos tocar o barco. Então, porque eu não concordo. Ele surfou. Ele surfou. E quem conhece a peça sabe que surfou. Mas política não é isso? Não. Política é construir pontes, não é derrubar pontes. Mais ou menos. Não é construir muros. Não sei se eu concordo. Não, isso é um conceito que existe, não é concordar ou não, é a definição de política. Ali você tem interesse, se fosse ao contrário, ele ia concordar. A política é você fazer um acordo, é você saber fazer. Isso é um espetáculo. Sim. É o que ela fala. Isso é uma lacração. Sim. É pegar um negocinho. É você individualizar pra você o corte ali. Mas hoje se faz política assim também. Não, isso não chama política. Mas não é política. As palavras têm um significado que a gente precisa respeitar para falar dos temas. Isso não é a política, isso está no ambiente político e aí você tem razão. Sim. Mas isso não é política, isso é antipolítica. Está no ambiente político, mas é algo que dinamita a política. O que seria política, por exemplo? Vou dar aqui um exemplo assim. Michele Bolsonaro é uma pessoa que protege os surdos. Tem essa causa, que também é uma causa da esquerda. O que é política? Quando eles falam, temos essa causa em comum, como vamos equacionar para fazer um projeto? Isso é política. No entorno, você vai ter um teatro, você vai ter isso, e isso acontece por quê? Porque pessoas imaturas cogitam que explosões, desequilíbrio emocional e falta de respeito sejam sinônimos de coragem e de autenticidade, que não são. No ambiente político não tem emoção. Quando você está vendo emoção, ou é um oportunista, ou é alguém enganado. É só isso, é simples assim. Madalena, você pontuou, eu acho super interessante, que ele é inseguro, tá gritando, tá errado, sei lá. Mas a mulher gritando, ela também não perde o papel da mulher? Ou seja, você falou, homem que é firme... Eu sei, mas ela tá sozinha lá, você não tá entendendo. Mas ela se colocou... Você já esteve nessa situação ela foi convidada, ela foi convidada. Que situação? De ser inquirido, assim... Bom, o tempo todo. Na minha casa... Não, na sua casa não, no Congresso Nacional representando o seu país. Não é fácil, não. Então, quem passa sabe. É esse que é o problema. É esse que é o problema, é o contexto. Você não está num contexto privado. O momento em que você realiza, que você percebe que você foi traído, isso mesmo dentro da sua casa, ele é um momento doloroso. O dela foi televisionado em rede nacional. Porque ela tá ao vivo, na televisão, com um monte de cara do governo. E ela tá falando, não, esses caras vieram aqui pra... Sempre tem isso. A cama tava armada. Sempre. Essa é a questão. O cara, ele faz uma inquisição aqui pro cara que tá lá, o cara do governo, opa, não é isso, ele vai ganhar tempo. Ela falou, entrei numa arrumada. Quando ela viu, ela já tava no caldeirão. Exatamente. Aí ela não tinha o tipo fritada lá. Exatamente. Só que ela não foi preparada para o fritada. Ela foi, vem cá que nós vamos fazer uma homenagem. Ela chega, tá lá o Diogo Portugal. E foi isso. Enfim, é um fato lamentável e eu acho lamentável que pessoas queiram defender aquele tom alto, porque aquele tom alto só prejudica o brasileiro e ajuda os políticos. Enfim. Aí, Emílio, eu queria falar do negócio que eu tô lançando. Posso? Do quê? Claro. Olha, eu... vim aqui muito falar sobre comportamento digital e percebi, por meio de comentários de colegas jornalistas, que as pessoas estão apavoradas com o que os filhos fazem na internet, mas não sabem o que fazer. Então elas oscilam entre meu filho não vai entrar na internet e a permissividade total. Nenhuma das duas coisas funciona. Só que elas não sabem o que é que funciona. Então eu fiz um e-book. Ah, é? Você sabe o que o seu filho faz na internet? Você já beijou o seu filho hoje? Eu fiz um e-book e eu estou fazendo palestras. A primeira palestra foi na Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra. Aliás, eu quero agradecer muito aqui ao convite que eles fizeram para mim. É um conteúdo de alto nível, mas que eu ensino para as pessoas dentro de casa. Tá em pré-venda, tá, gente? Isso é para os pais assistirem. É em linguagem simples. É dica direta, é um e-book, é um manual que tem um testezinho no final, que ele vai te explicar onde eles estão na internet, o que é que acontece, como é que pelo comportamento do seu filho você percebe se tem alguma coisa errada ou não, o que os pais fazem tentando acertar e que acabam errando. E também um pensamento sobre os pais, que assim, tem muito pai focado em mudar o filho. Vou fazer com que meu filho se enquadre. Você não muda filho. E palavra não convence filho, o que convence é o exemplo.
Então também tem uma coisa para os pais fazerem um autoexame, não para condenar pai, porque assim, esse book, eu já passei por todas as fases. Eu sou uma mãe que teve um filho ameaçado de morte. Eu entrei nesses grupos radicais. Caceta. E fui fazer o quê? Eu peguei as coisas dos grupos radicais para dar aula para juiz, promotor, policial, na Escola Superior de Guerra. Por quê? Minha alegria é quando um vagabundo desses, de Chan ou de Discord, que faz mal para a criança, vai preso. Boa. Teve um agora que foi preso agora. Teve um agora que estava na... A gente até deu aqui uma... Uma operação, né? Uma operação. Foi uma operação grande da polícia. O que ia torturar o morador de rua? Isso. Quem prendeu foi meu amigo querido, que já fez os meus cursos, o Rafael Martins, policial civil do Rio de Janeiro. Ele não fez a investigação, mas eu fiquei tão feliz que o Rafael me mandou o vídeo da hora que ele prendeu. Que é a coisa que eu mais gosto. Conscientizar a autoridade da periculosidade dessas pessoas. Exato. Porque ele estuda, ele trabalha, ele fala línguas, ele não tem antecedente, ele tem domicílio fixo. A autoridade fala, então pode soltar, mas aí, entendendo a periculosidade, eles enquadram na lei corretamente. E aí eu falei assim, eu não estou falando nada para os pais e para os professores, porque tem que prender, é óbvio, e eu vou continuar com esse trabalho, mas eu quero fazer assim, uma missão de ensinar os pais e os professores como eles cuidam das crianças para que elas não virem vítimas fáceis na mão desse povo. Porque esse povo vai pela vulnerabilidade emocional. Eles vão conquistando o seu filho. Ele vai se tornando uma pessoa importante na vida do seu filho. Esse que foi preso da rede aí, você sabe qual era a persona pública dele? Protetor animal. Ele se fazia de protetor animal, adota o bichinho, a pessoa entra no grupo dele, até que eles começam a se tornar importantes na vida dessa criança ou desse adolescente e começam a organizar essas atrocidades. Então ali eu pus no e-book passo a passo para os pais verem. É um projeto que eu quero fazer algo maior ainda. Eu já tenho um contrato assinado para fazer um livro sobre isso. Pô, bacana, quero hein? fazer palestras sobre isso, para que os pais não fiquem apavorados e também para que não tenham falsa sensação de segurança. Ah, vai vir uma lei e vai proteger meu filho. Não, falei que não entra mais no Discord. Tá protegido. Não tá. Só que a proteção também não é um bicho de 7 cabeças. É muito mais fácil do que você pensa, porque você não precisa entender da tecnologia especificamente. Você precisa entender o básico. Você precisa entender de gente, de conexão real com as pessoas. Retomar a conexão com a sua família, com quem está perto. Boa. É, mas é difícil, hein?